Você cresceu ouvindo piada como viado na escola antes mesmo de saber sobre a sua sexualidade? Você teve que aprender a ser mais homem pra não ser alvo? Suas primeiras referências na TV sobre gay eram trágicas, cômicas ou até mesmo debochadas? Se você nasceu nos anos 90 e é um homem gay, provavelmente respondeu sim a uma delas. Hoje vamos entender como o contexto dos anos 90 e 2000 moldaram a sua personalidade e toda uma geração de homens gays. Oi, eu sou o Jonah, psicólogo. Eu sou o Lucas Devito, psicólogo, E esse é o Pod Gay. Eita! Vamos entender sim, porque é um tópico muito legal, porque vai falar muito. A gente fala tanto de masculinidade, sobre várias coisas, e entender isso é muito importante. Mas sabe o que é mais importante? As pessoas se inscreverem no nosso canal, darem like nesse vídeo, comentarem. Por favor, se inscrevam no nosso canal, a gente não custa nada, vai. A gente faz com tanto carinho. E assim, a gente também tem um apoio que toda semana a gente coloca, comenta sobre notícias que Produz aconteceram na conteúdos semana. extras. E então O canal tá no início. Eu vi uma mensagem de um comentário esses dias nos nossos vídeos falando: ai meu Deus, já temos um monte de conteúdo e eles acabaram de começar o canal. Sim, a gente começou agora, então nós vamos postando na medida do tempo. Mas teremos conteúdos extras lá, já tem várias coisinhas programadas acontecendo. Já me pediram até grupo de WhatsApp dos apoiadores, você acredita? Ah, não, você também já é demais, gente. Muito gay reunido. Muito gay reunido. Não dá certo. Eu gosto, é praticamente o ensaio de Anitta. Agora vamos falar sobre ter sido nascido nos anos 90 e o impacto que isso teve. Você é de que ano, amigo? Eu sou de 2005. Eu sou de 96. Eu sou um pouquinho... Quem nasceu em 96, 2000 ali, eu acho que é pega um pouco do limbo, assim, sabe? Do tipo, eu peguei um pouco do milênio, um pouco da geração Z e eu sou um combo de tudo isso, sabe? E você é de? Eu sou de 93. Inclusive, repete, tu é de 96. Quantos anos tu tens, Lucas? Eu tenho 21. A gente fez uma brincadeira e a galera acreditou que a gente tem 21, mas não. Em algum conteúdo nosso, nós gravamos um vídeo e o Lucas fez uma piada dizendo que ele tinha 21 anos e eu 37. E porventura, eu não sei como que as pessoas acreditaram. Teve gente botando nos comentários falando: meu Deus, como assim? Esse psicólogo já tem 21. Gente, com 21 ele nem formado poderia estar ainda. Então, assim, a conta não fecha. Agora, uma coisa que eu já passei nos anos 90 mesmo e nos anos 2000, pra ser sincero, porque a gente vai falar um pouquinho do começo dos anos 2000 e anos 90 também, é que na escola eu passei, de certa maneira, por um bullying, e só que foi um bullying muito velado, sabe? Eu tenho 2 exemplos na minha escola sobre bullying, porque eu tenho um amigo que ele era mais afeminado, tipo, ele parecia mais gay, tipo, o estereótipo, né, que dizem. Na mesma escola. Na mesma sala, era meu amigo. E tinha eu, que era mais discreto, e assim, quando eu falo discreto, literalmente, eu era invisível, assim. Não tô falando nem ser, tipo, que eu não tinha... Não, era... Não é fora do meio, assim, era, tipo, introspectivo, introvertido. Até hoje eu sou um pouco, na verdade. Isso me fez perceber que eu passei por um preconceito bem velado, onde as pessoas, elas não falavam tanto pra mim e assim, insinuavam que eu era gay, só que ao contrário desse meu amigo, com certeza as pessoas falavam muito, zoavam e tal. Então, ainda na escola eu peguei um pouco sobre isso. Eu gostava muito de série Disney, Nickelodeon, tinha um caderno da Miley Cyrus, da Hannah Montana. Você tem um livro, inclusive, da Hannah Montana. Hannah Montana e eu. E a galera não tá ali. Você tirou. A gente escondeu, eu tirei daqui de trás. E aí as pessoas na escola, elas falavam muito que eu não podia gostar disso, que eu era gay. Aí eu acho que foi um episódio de homofobia mais claro pra mim. Aí minha amiga, que é minha amiga até hoje, ela falou: ele é muito mais homem, porque na verdade ele tem mulher na capa dele, enquanto vocês têm carro e vocês têm isso. Eu falei: nossa, amiga, você foi tão diva, mas sim, eu era gay no final do... Mas eu era mais homem mesmo, porque eu enfrentei muito mais coisa que eles e tô aqui, entendeu? E tô mostrando. A gente tem que falar, tem que ver isso aí, hein? Porque, né? Homem hétero só curte músicas de homem, só fala de homem, só gosta de futebol e de carro. E daí nós gays, né, gostamos de roupas estilosas, apoiamos mulheres, enfim. E assim, nisso tudo, na escola, eu passei por muito desse autopoliciamento que talvez a maioria aqui dos homens gays também passaram. Eu não conseguia falar, então, tipo, das coisas que eu gostava, das artistas que eu gostava, das músicas. Eu lembro que eu fingia que... Embora o videogame não seja uma coisa específica de homem hétero, né? Acho que homens gays também gostavam muito, mas eu falava porque eu acho que isso me tirava um pouco do... Tira o foco, né? Então eu falava, eu gostava de videogame, eu nem gostava, sabe? Eu falava que eu gostava de uma banda de rock, e na verdade, tipo, eu nem gostava, então eu meio que criava uma persona completamente diferente, principalmente depois desse episódio, e eu não falava muito sobre isso, então eu não podia ver High School Musical, eu não podia ver Hannah Montana, eu não podia gostar, tipo, de diva pop, de Britney, não podia nada disso, sabe? Você também passou por isso?
Passei, e eu acho que isso tem muito a ver com o contexto e com o momento onde nós nascemos e o que acontecia nessa época. Acho legal a gente falar sobre o contexto nos anos 90 do Brasil e o que acontecia no Brasil e como que a homossexualidade era tratada nessa época. A primeira coisa é a gente pensar que a homossexualidade só foi retirada, desclassificada como doença pela psiquiatria, né, nos anos 90, em 1990, na verdade. E poucos meses depois, ela foi reconhecida também aqui no Brasil e deixa de ser retirada como doença. E é um ponto importante para a gente olhar, porque significa que até os anos 90, até 1990, homens gays eram tratados como os doentes mentais. Mudou, mas isso na verdade só fez mais efeito anos depois, porque a década de 90 ainda foi muito marcada por gays ainda são uma doença. E assim, naquela época, nos anos 90, na década de 90, ainda existia muito estigma da AIDS, né? Então, para quem não Sim. sabe, a AIDS, né? E eu falo isso para quem é novinho, porque parece meio óbvio, mas não. A gente teve tipo, uma epidemia muito forte, como se fosse uma epidemia do Covid, só que mais prolongada e muito mais focada em homens gays, embora, obviamente, né, o HIV, ele não é sobre homens gays, não tem nada a ver, só que foi Mas estigmatizada como o foi vírus tratado, gay, né? o vírus gay. Então isso fez com Muitos que jornais, inclusive da época, noticiavam como um câncer gay. um presidente dos Estados Unidos fez isso quando começou a surgir a epidemia da AIDS e ele classificou como o vírus que castiga gays, né? Isso fez com que existisse uma segregação muito forte do que é o homem gay, né? Não é que não existia preconceito antes, existia pra caramba, mas parece que ficou ainda mais segregado que são os homens gays. Então quem estava na década de 80, 90, quem era adolescente, acabou sofrendo muito mais essa segregação. Então se antes existia o preconceito, eu acho que ele ficou mais gritante. Se antes existia uma coisa um pouco silenciosa, ela ficou mais ainda estrondosa. Então, os gays eram cada vez mais motivos. E mais do que isso, se alguém de fato contraía, né, HIV, essa pessoa, ela era exposta para o mundo, né? Então, ela era vista como realmente alguém que era gay escondido e às vezes nem era. Tipo, às vezes era um cara heterossexual que traiu, sei lá, a esposa, por exemplo, e enfim, isso aconteceu. Só que isso fez com que a moda, a música, até mesmo os livros A didáticos, eles cultura no fossem geral, né? marcados dos gays serem sempre essa figura da noite, do underground, né, que faz sexo por prazer, como se fosse algo ruim, que são contra a família, que são contra a comunidade, coisas que a gente vê até hoje, mas que eram muito mais marcantes na década de 90, na década de 80 mesmo, né? A gente está Então, falando de um mundo pré-internet, pré-digitalização, né? Onde exatamente. toda a notícia e toda a informação era consumida pelas grandes mídias, pela televisão, pela rádio, pelo jornal, principalmente. E a maneira como isso era tratado na época tinha um impacto grande, porque imagina um noticiário, né, de jornal, de televisão que fala sobre uma epidemia de uma nova doença que surge, de um novo tipo de vírus, tratando isso exclusivo como um problema de homens gays, né, e definindo como um tipo de câncer gay. É algo assim extremamente violento enfim, e horroroso da gente pensar e se imaginar hoje em dia isso acontecendo é uma coisa péssima. E eu acho que a gente ainda pega, né, e surge nos anos 90 com esse estigma, com essa marca de uma década anterior, que foi a década dos anos 80, com um massacre praticamente da nossa comunidade. Muitos homens morreram, muitos homens gays morreram mesmo. Hoje a gente não tem uma geração de pessoas mais velhas, de homens gays mais velhos Hoje em dia envelhecendo justamente por a isso. gente não vê uma geração, existe um gap de geração, né, enorme. Nós não vemos, não sabemos. E muitos homens gays, inclusive dessa época, também morreram decorrentes do sofrimento de viver nesse momento histórico, porque as taxas de suicídio, por exemplo, também foram altíssimas. Muitos Exato. homens tiraram a própria vida. Eu, inclusive, tenho casos, histórias, assim, de família disso, de homens gays dessa geração que tiraram a própria vida por conta de sofrimento. E uma coisa legal que eu estava lendo esses dias, eu não sabia, é que a epidemia da AIDS, da HIV no Brasil, foi um dos grandes precursores para a mudança da nomenclatura de GLS para LGBT. Você sabia disso? Hum, É, porque GLS
né, englobava gays, lésbicas e simpatizantes. Sim. Com o avanço dos movimentos culturais, dos estudos de gênero, a nomenclatura, ela englobava pessoas bissexuais e pessoas trans, né, travestis, etc., adicionando, mudando essa ordem, colocando as mulheres na frente por dois motivos. Acho que é primeiro para trazer mais visibilidade, porque historicamente as mulheres têm uma série de repressões e homens, no geral, têm mais privilégios. E, durante a epidemia de AIDS e de HIV, foram as mulheres lésbicas que acompanharam e que deram suporte para muitos homens gays, porque na época não se tinha informação e não se sabia como que a AIDS era transmitida. Então as pessoas já tinham, né, muito preconceito, tinham um nojo, não queriam chegar perto. Muitos homens gays ficavam debilitados. Então, é legal trazer isso também, né? Porque eu acho que mesmo dentro da nossa comunidade ainda existe muita lesbofobia, muito machismo com E são elas mulheres. que estão do nosso lado. E muitas vezes são essas gatinhas aí que botam a cara a tapa para enfrentar muitos dos problemas e da cultura violenta que nos aprisiona e que nos afeta diretamente. E fala aqui de mulheres lésbicas, mas é claro que isso também engloba pessoas trans e mulheres trans, já que muitos dos movimentos sociais da nossa comunidade foram encabeçados por pessoas dessas letrinhas das siglas. Agora é importante também lembrar que os anos 90 eles fizeram homens gays e pessoas LGBT serem muito isoladas e excluídas, e a escola é uma das maneiras onde isso aconteceu de forma mais acentuada. As escolas eram formas da gente poder vigiar e até mesmo produzir pessoas específicas, de uma maneira específica, daquela figura do homem hétero ou da mulher cuidadora, obediente, e todo mundo obediente e produtivo. E a escola era a principal forma de. E a escola era onde isso tudo acontecia. Existia, inclusive, né, o Foucault falava sobre a arquitetura da vigia, e a escola, se você olhar para a arquitetura dela, principalmente das escolas mais antigas, você vai perceber que todas elas são feitas muito parecidas com uma prisão. Então, a arquitetura era de uma prisão, mas também a forma como era conduzida a sala de aula, os grupos, o recreio, também era uma forma das pessoas elas entrarem em determinados padrões de comportamento. De E vigilância. a escola foi um dos lugares onde gays mais sofreram repressão e mais entraram e tiveram que entrar no padrão para sobreviver e fizeram hoje ter uma geração de homens de 30, 40 anos completamente reprimidos, né? Especialmente da sexualidade. Então, a escola, que era o lugar onde você deveria aprender, socializar, onde o pai colocava o filho para ser cuidado, na verdade, ele era tratado como se fosse quase ali o prisioneiro em alguns momentos, né? Na maior parte das instituições, a maior parte dos professores e os colegas, eles faziam como se fosse um Big Brother mesmo, né? Todo mundo ali se criticava e um tinha que sair, um grupo tinha que sair o vencedor ali, sobressair, e as outras pessoas, elas acabavam sendo massacradas, né? Então, sempre tinha um grupo ali que era o bode expiatório, e muitas vezes eram os homens gays, né? Então, Então, quando a gente fala sobre escola, sobre infância, eu tenho certeza que a maioria aqui já teve uma história muito triste, ou teve uma fase escolar, assim, muito difícil, até porque a escola era esse lugar onde o preconceito, ele realmente entrou e falou, você tem que ser dessa maneira, você não pode ser gay. Como se isso fosse possível também, né? Você falou que sofreu menos bullying do que seus amigos, né? Por conta da maneira que você se portava. Nossa, eu sofri um bullying ferrenho, sabia? Ferrenho, porque além de ser assim, menor do que os outros meninos, eu era mais magrinho, né? Eu sempre com cabelinho de franjinha, eu era um bom aluno, etc. Tinha uma coisa de. Parece que ficava muito discrepante, ficava muito marcado que eu era diferente do que aqueles rapazes. Durante todo o período da minha vida escolar, da hora que eu entrei na escola até eu ter me formado, eu lembro que quando eu me formei no ensino médio, tipo assim, eu dei um graças a Deus tão grande, porque estudar não era o meu problema. O meu problema era ter que conviver e ter que lidar com a dinâmica escolar, que, enfim, na infância, nessa época dos anos 90, já tinha suas questões e que na adolescência ficou cada vez mais forte. E um outro ponto legal que tu falasse agora que é sobre escola e também me ocorre, é que nessa época dos anos 90, a gente ainda hoje percebe isso muito forte. A igreja tinha um papel de socialização
muito importante, Na verdade, hoje a né? igreja evangélica assumiu esse papel, né? A igreja evangélica assumiu esse E nos papel. anos 90 no Brasil foi quando a igreja evangélica começou a crescer tanto também. Então, a igreja evangélica ainda ocupa esse lugar. A gente está vendo um movimento religioso acontecendo no Brasil, com outras manifestações religiosas e outras práticas, mas a igreja, nesse formato tradicional de homem, mulher, casamento, ter filhos, procriação e qualquer coisa fora disso era pecado, era uma, era uma referência, né? Eu lembro que na minha infância eu fui fazer catequese, por exemplo, e daí falava sobre isso, Eu né? podia Sobre ser gay. que não, basicamente a mensagem era essa, que assim, não tinha espaço, né? Porque você olha para os lugares, assim, simplesmente não existia uma É. representação como a gente tem hoje, né? Que você entra na internet, você vai encontrar psicólogo gay, você vai encontrar uma série de coisas, né? Qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de área, você encontra gente que você pode se espelhar. Naquela época não tinha, era o grande senso comum, era o que a grande mídia colocava, e as pessoas também não falavam sobre sexualidade, não falavam sobre gênero da maneira como a gente debate hoje. A primeira vez que eu fui falar de sexualidade dentro de casa, sobre a palavra sexo, eu devia ter, sei lá, até uns 15 anos de idade. E fui eu que trouxe o assunto, não foi minha família. E você está falando inclusive sobre a representação. Essa é um tema muito importante porque na década de 90 não existia, na verdade ela começou a existir as figuras dos homens gays na televisão, tanto internacional como nacional, só que também foi a época em que mais a gente foi estigmatizado, eu diria, né? Talvez uma das épocas que a gente foi mais estigmatizado, porque assim, a gente não tinha uma representação real do que era o homem gay, né? Se hoje a gente ainda tem uma dificuldade para encontrar personagens e séries e filmes onde são retratados de forma realista quem a gente é e toda a nossa história, e colocado ali como o centro do protagonismo, antigamente não existia. Ou era o gay que era a figura cômica, o alívio cômico, ou era o Uhum. gay que sofria. Quando a gente começou a chegar nos anos 2000, a gente começou a ter, né, o alívio cômico da protagonista. Então ele começou a se aproximar ali de um protagonismo, mas sempre sendo chaveirinho. Quem conhece Minas Malvadas, que faz até uma crítica sobre isso, né? Então, tipo assim, é o gay chaveiro das meninas, o Minas Malvadas fala muito sobre isso. Mas tinha muitos filmes, assim, Disney, filmes clássicos, assim, né, dos anos 2000, e que, na verdade, existia o gay. Ele até ganhava um certo destaque, mas sempre era um personagem vazio, sem nenhuma sofrimento, sem nenhuma história, que Sem não tinha grande vontade. relevância, E era né? só, tipo, pra ajudar a protagonista e pra ela desabafar sobre os problemas de ser uma mulher. E tudo bem, mas não tinha nenhuma forma de dar um foco pra nós. E os anos 90, durante a televisão, a gente tinha algumas personalidades muito específicas que acho que moldaram gerações, até mesmo para pessoas héteros do que é ser gay, né? Então a gente tinha a Lacraia, a gente tinha A Vera a Vera Verão. Verão. E muitos personagens de quadros cômicos, né, que passavam na época, como por exemplo o Senhor Peru, da escolinha do professor Zorra Raimundo. Total. Dentro do Zorra Total tinha lá o Pit Pitoca, né, interpretado pelo Tom Cavalcante, que era um detetive, assim, todo cheio de couro, meio fetichista. Tem o tal do Júnior, do Olha a Faca. Isso foi uma coisa assim que me torturou por anos, porque eu lembro que quando eu ia para a escola, eu escutava quando eu passava nos corredores, olha a faca, como uma forma de debochar. Então, É. as representações feitas, né, elas traziam, caracterizavam o homem gay como sendo essa figura, né, que era debochada, que não tinha uma vida pessoal, uma vida afetiva considerável e relevante, que não tinha um espaço de visibilidade e de respeito, e que muitas vezes tinha um final infeliz, ou porque ficava sozinho, ou porque morria, né, de uma forma violenta, agressiva, inclusive até de AIDS. Eu estava me lembrando aqui agora que nessa mesma época a gente percebeu uma popularização da televisão, porque logo, bom, a gente já está entrando no início dos anos 2000, né? Com o surgimento da internet, a gente vê, sei lá, MTV, algumas emissoras que fugiam um pouco dessa bolha, mas que acho que ainda por conta da própria limitação
cultural e do preconceito da época acabavam estigmatizando e reforçando certos preconceitos. O MTV ele foi muito importante, assim, para muitos gays. Ele acho que ele moldou culturas, né, de homens gays, porque lá eles apareciam falando sobre divas pop, sobre uma certa liberdade, mas também tinha sketches que faziam a mesma coisa que o Zorra Total fazia, né? Mas ali tinha um pouquinho, né, pra época, um pouco dessa fuga, né? Inclusive, falando sobre diva pop, eu acho que divas pop foram um grande alívio nos anos 90, início dos anos 2000, pro homem gay. Então, por exemplo, a gente tem a Madonna, que ela foi uma grande referência, ela que é uma mulher hétero, e ela foi a referência porque é ela quem teve que falar, pelo amor de Deus, gente, vamos tratar as pessoas que vivem com HIV de uma forma Gente, humana? Madonna foi realmente assim foi uma coisa para a comunidade. E ela perdeu dinheiro, Perdeu ela dinheiro, não... foi uma das primeiras artistas assim, a se posicionar em defesa da comunidade LGBT e de falar, olha só, não, inclusive ela mesma fez doações para movimentos, para estudos do combate da AIDS, da HIV, e é uma coisa, né, a gente vê que isso está presente nas histórias. Eu estava me lembrando agora que a primeira parada da LGBT que aconteceu no Brasil foi aqui em São Paulo em 97. Pegou, e tem uns trechos, né? Matheus pode colocar pra gente, tem uns trechos que, na verdade, pegava, assim, um pouquinho na metade ali, de uma metade da Avenida Paulista, era um grupo de pessoas que era vista, tipo, como, ai, que nojo, ai, povo falando de, ai, problematizado, e hoje a gente tem, sei lá, tipo, milhões de pessoas e É um fecha a maior avenida. evento cultural, né? Um dos E é maiores muito, eventos. entre muitas aspas, tá? Mas é muito mais fácil hoje você ter esse apoio, né? Você ser uma artista e apoiar pessoas da comunidade, especialmente homens gays. Mas na época a Madonna ela perdia dinheiro, ela perdia até uma certa relevância. Ela era tida como alguém promíscua, errada, era boicotada em rádios, né? Justamente para apoiar a gente, tá? Ela perdia dinheiro. Hoje se ganha dinheiro, né? Com o Pink Money, né? E o que é muito bom, não tô criticando, né? Muito pelo contrário, eu acho que é um grande avanço isso. Mas a gente precisa lembrar quem veio antes, né? E a gente precisou de ter essas figuras héteros mesmo para comunicarem com a outra parte hétero e falar, gente, eles são pessoas, sabe? Que pudesse trazer visibilidade e voz pra gente. E aqui no Brasil a gente falou da Madonna, mas eu fiquei pensando de figuras brasileiras, né? Nós temos a Xuxa, Tem a Xuxa que era a grande diva dos gays, né? né? A Xuxa, tivemos Elke Maravilha, Exato. Hebe, que foram figuras públicas que muitas vezes se posicionaram a favor do respeito, e não necessariamente só sobre a comunidade LGBT, mas assim, sobre ampliar essa perspectiva de humanidade. E quem não lembra do programa da Hebe ali na coisa redonda ali, falando, tipo, falando sobre que ia ser gay, e o repórter fala, mas você não acha que você não está incentivando? Porque é isso, as pessoas achavam que o ser gay era uma forma Que falar sobre o assunto de era contaminação. incentivar. Defenderia o homossexualismo. Por que não defender? Por quê? Eles são piores do que a gente? Não. Eles escolheram ser assim? São seres humanos iguais a gente. Eles têm pai, têm mãe, irmãos, trabalham, pagam seus impostos. Por que você tem Mas que... você não acha que você, como uma formadora de opinião, você defendendo, você poderia estar proliferando? Que seja. Muito Pelo bem. menos você estaria... Não, meu queridinho. O fato de eu falar não vai mudar. Ou as pessoas nascem assim ou não nascem. Não é porque a Hebe Camargo falou, a Hebe Camargo falou, então que maravilha, você. Não, quem tem que ser é. Então, a gente fala sobre Não o pode ter HIV, beijo, mas na verdade era como se a AIDS, o vírus AIDS, ele fosse o vírus gay, né? Então é como se fosse uma coisa só, não existia tipo a homossexualidade e a AIDS, eram vistos como uma coisa só de maneira pejorativa, né? E não se tinha tratamento na época, então realmente a AIDS, ela de fato foi muito mortal, né? Hoje em dia, quando a gente fala sobre HIV, a gente tem uma qualidade de vida muito grande para pessoas que vivem com HIV, se tem tratamento, se tem prevenção, então hoje é muito mais tranquilo do que era há 30 anos atrás. Só que é importante lembrar que não era só quem vivia com HIV que sofria esse preconceito. Era gays no geral, eram crianças viadas, né, que sofriam com a AIDS, sem ter a AIDS, mas era porque era visto como se fosse a mesma coisa no imaginário popular. Tu trouxesse o tema do HIV de novo, e eu acho que tu falasse uma coisa bem importante que talvez tu nem tenha se dado conta, que é a história do falar sobre homossexualidade vai incentivar as pessoas a fazerem, a serem. Esse eu acho que foi um dos
grandes embates que a mídia enfrentou quando a pauta da homossexualidade e da comunidade LGBT, e até hoje isso ainda é assim, quando a gente vê a discussão sobre falar sobre estudo de gênero, de sexualidade nas escolas, né, que falar sobre o assunto vai incentivar as pessoas a serem. Os anos 90 foi muito marcado por isso. Né, porque assim, a gente pode falar, não é um perigo para a criança, uma criança num sábado à tarde, um domingo à tarde, assistir Banheiro do Gugu. Porque Isso era não, normalizado. não influencia as crianças, sabe? Novelas com pessoas sendo mortas, com crimes, com violência. Isso não era uma questão. O que era a questão era trazer um debate para que as pessoas pudessem respeitar e furar um pouco a bolha. Eu quero uma grande contradição nos anos 90 e os anos 2000 é que não existia o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então os adolescentes e as crianças o ECA eram é um quase... produto de 2004, 2005, né? 6, eu acho, talvez. Mas a criança e adolescentes, eles não eram vistos da maneira como é hoje, onde se existe uma necessidade de proteger e até visto de forma sagrada para o desenvolvimento. Na verdade, não existia tanto essa preocupação. Então, crianças eram expostas à novela das 9, eram expostas a programas de televisão, eram expostas à sexualização de uma maneira extremamente pesada. Tanto que a classificação das programações começou a surgir depois por conta do ECA, né? Então, assim, era uma contradição muito grande, porque se tratava a homossexualidade como se fosse uma coisa super proibida, mas a criança, ela podia se expor à sexualização precoce, qualquer outro tipo de coisa. A abuso, a formas de violência muito graves, e aí tava tudo bem. Então, assim, os anos 90 foram completamente estranhos, então se criou também no imaginário de hoje, quem tem 30, 40 anos, que a sexualidade, ela é um problema, mas ao mesmo tempo, tá tudo bem você ver coisas que são extremamente gráficas, extremamente violentas, né? Então, tipo, nossa, que legal o pai incentivar o filho a ver, tipo, um filme de guerra e pesadão, mas, nossa, peraí, tem um casal gay ali que eles estão se beijando, então Meu não filho pode brincar com armas, mas Deus me livre ele tocar numa boneca. Essa é outra coisa, né? Que os brinquedos, as brincadeiras, também tinham uma classificação de gênero. Hoje em dia, eu acho que a gente está tendo, assim... um mixinho, né? Um mix, a gente está vendo esportes, o futebol feminino, mas coisas que naquela época não parecia assim. Educação física, os meninos vão jogar futebol, as meninas vão jogar vôlei. Também era tudo muito extremamente ideologia de gênero, que você falou num vídeo anterior, mas a ideologia de gênero ao contrário, né, do que as pessoas falam hoje. A ideologia de gênero de menina rosa, homem azul, faz isso, faz aquilo. Então, é uma ideologia de gênero, né? Uhum. E, olha, eu me senti tão disruptivo quando eu dei um brinquedo azul pra minha sobrinha. Eu me senti tão disruptivo. Porque, assim, parece uma coisa besta, né? E é mesmo, só que isso já é uma coisa tão ofensiva pra parte das pessoas e pros anos 90, sabe? Tipo, ai, é rosa, você não pode usar, sabe? Eu lembro que eu queria uma lancheira da Emília, porque eu amava assistir Capão Amarelo. E aí minha mãe falou, tipo assim, não pode, né? Coisa de menina. Eu fiquei, tipo... Eu levei de um que eu nem gostava. E aí, bem 10. desde então tem depressão. Mas agora você falou sobre a sua sobrinha e eu me lembrei, né, que algum tempo atrás, no aniversário da minha filhada, eu quis fazer uma dessas também. Eu falei, vou fazer o Dindo diferentão, né? E disruptivo militante. E daí eu dei pra ela, o que eu dei de brinquedo? Eu acho que foi, sabe aquele dragãozinho do Como Treinar Seu Dragão? Ai, O preto, que ele é um eu tenho fofo. ele, sabia? É? Um balde dele. Então, eu comprei um boneco dele, super fofo, com tipo de colecionadora, assim, bem bonitinho. Eu fui entregar o presente todo animado pra ela devia ter uns 4 anos. Ela rasgou o presente, daí ela olhou, daí ela fez assim, tipo, uma cara frustradíssima. Aí eu falei, o que foi? Daí ela, você me deu um presente de menino, Dindo. Eu fiquei tão arrasado com aquilo. Porque eu fiquei tipo... Foi a mesma sobrinha que falou a da mesma Barbie? sobrinha da Barbie, a mesma. Ele não podia ver Barbie porque... Que disse que eu não podia assistir o filme da Barbie porque eu podia se vestir de rosa. Porque eu tinha que, pra ver Barbie, tem que se vestir de rosa e eu sou menino, não posso usar rosa. Aí eu olhei pra cara dela e falei, mas onde que tá a classificação de que são brinquedo de menino? Eu te pergunto, você acha que uma criança tem uma ideia tão fixa assim? Você Da acha que ela que onde criou? vem isso? Você acha que ela que criou essa ideia fixa? Da onde que vem isso, sabe? De onde vem essa estipulação? E daí isso virou um negócio tão grande porque a reação dela foi tão espontânea, assim. Todos os adultos em volta riram. E até hoje, quando é o aniversário dela,
E eu vou entregar o presente, a fotógrafa que acompanha ela desde que ela nasceu, que tá em todas as festas, já vem com a câmera preparada, porque ela fala, a reação dela com o presente do Dindo é sempre uma surpresa. E daí chegou uma época que eu parei de dar presente, eu falei que isso de uma coisa. Não vai ter de menino, de menina? Não vai ter de menino, não vai ter de menino, não vai ter de nada. Você agora vai fazer o seu próprio brinquedo. Exatamente. Mentira, eu dou sim. Só que os brinquedos de criança, e eles ainda existem essa divisão muito forte, só que eu acho que um pouco menos, né? Então eu lembro que eu queria muito brincar de Barbie, eu achava muito legal quando passava as bonecas. E pra mim nunca fez sentido, tipo, eu não poder brincar, só que aí eu tinha que brincar com Hot Wheels, que eu também amava Hot Wheels, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Eu queria ter a criatividade de misturar Barbie com Hot Wheels, sabe? Tipo, fazia sentido pra mim, eu era uma Barbie criança. Wheels. E assim, era legal poder fazer isso, mas eu já sabia desde cedo que eu não podia pedir isso. Decente, né? É que eu não podia, se eu pedisse isso, eu ia ser visto como pessoa estranha, eu ia colocar em perigo, porque meus amiguinhos não faziam isso, né? Eu me lembro de uma cena muito, muito emblemática na minha vida, assim, que já foi tema de terapia. Eu tava brincando, eu devia ter uns, sei lá, uns 7 anos de idade. Eu tava brincando com Barbies com a minha vizinha. E daí a minha tia apareceu na janela e ela só me olhou. Ela fez um olhar assim, meio do tipo... E daí eu sentindo, eu lembro da cena assim de eu botando a Barbie de lado e pegando um carrinho assim, meio do tipo... Ai. Ela não houve um diálogo, nunca falamos sobre isso, ninguém nunca me pegou pelos cabelos e me bateu porque eu tava com uma boneca na mão. Mas esse é o pior não tipo, foi né? necessário. É o pior tipo, que é o silencioso. Então, tipo, você nem sabe, isso entra em você e já acha que é válido, né? Outra coisa também que eu me podava muito, eu lembro de uma cena onde eu tinha viajado, eu tinha ficado num quarto com TV, né? Eu tava na casa da minha tia, e aí eu tava sozinho nesse quarto e eu queria ver as Meninas Sereias. Era uma série, tipo, que passava no Boomerang, isso já era anos 2000. E, obviamente, era uma série tida como menina, porque, tipo, eu queria ver com os meninos, que eram bonitinhos, eram australianos, bonitinhos. E aí, eu lembro Tem que ver isso aí também, né? eu ficava, tipo assim, na televisão, sabe? Querendo, tipo, prontinho pra mudar, se minha mãe surgisse no quarto. Então, tipo, eu pegava e clicava e mudava, assim, de televisão, porque eu sabia que isso era um problema. Eu sabia que eu queria ouvir Hilary Duff, eu queria ouvir Britney, eu queria ouvir Miley Cyrus, e eu não podia ouvir porque... É um problema. Então, tipo, eu tinha o meu iPod, na verdade era M alguma coisa, sabe? Esse de chinês, E aí eu colocava, tipo, assim, off, né? Ouvia escondido ali no meu computador e ficava morrendo de vergonha. E eu sentia culpa depois, sabe? De gostar, eu sentia culpa de querer ver High School Musical, eu sentia culpa de querer ouvir Britney, de querer ouvir Madonna. Tipo, era uma sensação de ninguém me falou nada naquele dia. Ninguém chegou pra mim, ninguém nem viu que eu tava ouvindo, né? Mas eu me sentia culpa, eu sentia estranho. Era como se fosse que eu tava com uma doença contagiosa. E, de novo, eu falo por isso que o HIV e a AIDS, elas estão tão juntos com o homem gay na história. E não tem a ver só com o vírus em si, sabe? É porque, historicamente, no imaginário popular, ainda tem essa ignorância e que foi pra gente também, né? Então, a gente não podia ouvir. Então, tudo que era referente ao mundo feminino, ao mundo gay, era tido como, sabe? Aquilo é inacessível. Muito louco, né? É muito louco. Porque depois, eu me lembrei agora de que depois que eu me assumi e contei pra minha família que eu era um homem gay, algumas vezes a minha mãe ficou preocupada por eu estar magro demais. Ela nunca falou sobre isso, assim, mas você tá tão magro. E claro, né, assim, ela vem de minha mãe dos anos 70, vem de uma geração, assim, que assistiu e que testemunhou a nossa comunidade sofrendo a partir desse estereótipo. Então, quando eu emagreço, ela já acha que eu tô doente. Vivendo com HIV. Que eu tô com alguma coisa, assim, que ela não fala o que é, não diz esse nome, mas que fica no ar. Até hoje, quem faz exame pra IST? Pois é, quem faz exame pra IST? São os homens gays. Então, tipo assim, são as pessoas trans, né? Agora, também, nessa época, a gente tinha algumas séries que começavam a retratar sobre... Que não era só esculhambação também, que foram revolucionárias em impulsionar coisas. Eu até trouxe aqui, uma das séries foi Filadélfia, né, que falava sobre pessoas que viviam com HIV e davam essa também, né, The Birdcage, e também tudo relacionado a HIV, Queer as Folk, que eu acho que é uma das mais famosas, Will and Grace, que teve até um revival, né, da Netflix na última década, e acho que foi talvez Will and Grace uma das primeiras e precursoras quando trouxe o homem gay de forma positiva, organizada, segura e tal.
E também, talvez a mais famosa, que não era sobre essa temática, mas que tratava muito sobre essa temática, que é Friends. Friends, e se a gente analisar hoje, talvez tenha algumas coisas problemáticas, mas se a gente analisar no Talvez. contexto da época, você vai perceber que, na verdade, eles foram extremamente à frente ali, porque eles colocaram, acho que era o pai do Chandler, né, que era uma pessoa trans, se eu não me engano, e trabalhava de drag, né, e aí, tipo, obviamente fizeram algumas piadas sobre isso, mas tiveram episódios que eles trataram de forma um pouco mais séria. Também tem o Ross, que era casado com uma mulher, que ela se entendeu como lésbica, e aí foi, tipo, criar o filho com uma outra mulher, o que, tipo, é muito revolucionário se pensar, pô, e ela ia e voltava na série, nem tudo era sobre essa sexualidade. E, assim, isso pra década de 90 começou, tipo, a entrar no imaginário popular, tipo, tem personagens e não só necessariamente de uma forma ruim. Então, tipo, a mulher cuida de um filho, de uma criança. Então, tipo, isso é muito poderoso, assim, na época, né? Se a gente parar pra pensar. E no Brasil, a gente também tem o Silvio Santos, que ele é extremamente problemático em várias coisas, mas ele trouxe muitas figuras LGBTs nos programas dele na televisão brasileira. Existe todo um debate, né, de como ele trazia isso. O Silvio Santos, ele esculhambava com todo mundo, né? Tipo, ele tratava todo mundo de forma extremamente humilhante, mas com todo mundo, né? Mas ele também trouxe pessoas trans. Então a gente tinha a Roberta Close. Roberta Close, que foi extremamente importante pra gente. A Ela, Roberta Close foi um ícone, meu Deus do céu. é, Eu vejo até hoje programas, algumas entrevistas dela, assim, nessa ela é época. tão lúcida, né? Gente, aí as pessoas faziam coisas e ela sempre tão inteligente, bem articulada. Tem uma entrevista com a Maria Gabriela, né? E claro, a Maria Gabriela hoje é super esclarecida, mas na época eu acho que ela trouxe algumas perguntas tão indiscretas, né? E ela sabendo responder. E assim, a gente também, quando fala sobre a cultura, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem culturalmente a pornografia. E hoje é de fácil acesso, a gente tem produtores o tempo inteiro, all the time, com acesso fácil. Mas, na época dos anos 90, até no início dos anos 2000, não existiam muitas produtores de conteúdos adultos, especialmente para homens gays. Então era tudo importado, né? Então, se era tudo importado, existe uma dificuldade maior para ter acesso, né? Eu não sei se as videolocadoras daquela época tinham sessão de pornografia gay. Inclusive, isso é uma coisa aí que eu gostaria que você, homem dos anos 80, respondesse pra gente. Porque eu não podia entrar na época, a gente consumia vídeos, né? Filmes por videolocadora, com fita cassete. E eu não podia entrar na sessão pornô. Graças a Deus, né? Pois é, graças a Deus. Pelo menos eles respeitavam, Eles respeitavam, né? mas era uma cortina assim, bem mequetrefe, né? Que dava pra dar uma olhadinha. Que se eu quisesse mesmo, eu conseguia entrar, olhar e talvez até alugar um filme. Mas aí não tinha. Então você tinha que ter um risco muito grande pra você ter acesso a esse tipo de pornografia. Então muitos Pois homens é. gays não sabiam e nem exerciam a sexualidade. O grande pornô da época, no início dos anos 2000, da década de 90, eram a sessão das americanas de cueca da Calvin Klein, né? Então, da Calvin Klein. E eu tava me lembrando agora que já nessa época, né, mesmo, a gente tá falando aqui da grande mídia, é importante frisar, porque deve ter alguém nos comentários falando, não, mas que nos anos 70 já tinha, a gente sabe. Mas o ponto é que na grande mídia, esse era o recorte. E já existiam, nessa época, revistas voltadas para a comunidade LGBT que faziam, isso aconteceu muito aqui em São Paulo, que divulgavam nas revistas pontos de encontro para cruising. Uau! Então, Não sabia dessa. não sabia dessa? Pois fique sabendo. Então a revista divulgava, daqui tipo tantos dias, no Parque Ibirapuera, vai ter encontros. E daí as pessoas sabiam, se informavam e iam para esses lugares. Por isso que em grandes centros urbanos existem lugares que são tidos como pontos de encontros gays e ninguém sabe de onde começa. Vem dessa época. Aqui tem o Ibirapuera, tinha o Autorama, que não existe mais, que eles Então. reformaram e fizeram outra coisa, e que era extremamente conhecido. Aquele Você sabe lugar que deve teve ter história. Você sabe que tem uma prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, que ela colocou, ela sabia que existia essa questão, a galera ia de carro lá e ficava se flertando pelo carro, e aí ela colocou, tipo, um ponto ela foi super revolucionária, que ela colocou, tipo, um ponto de camisinha, lubrificante, né, Olha e tudo só. mais, informações sobre IST, tipo, e foi bem legal. Aí depois, né, veio um outro prefeito, que eu não lembro qual que e destruiu, e depois acabou, né, e também acho que foi perdendo um pouco do sentido, né, porque, obviamente, antigamente eu acho que precisava existir
não é que precisava, né? Tipo, só tinha essa opção, Era o que né? tinha. Era o que tinha. Então a galera também começou aí nos anos 90, talvez quem tinha acesso à internet começou aí no chat wall, né? Bate-papo wall. Aí... Você participou do bate-papo wall? Muito, mais do que eu deveria, inclusive. Eita, meu Deus. Eu tenho muito paciente que era menor de idade e usava. Pois é, e mais precoce do que eu deveria. Porque você podia falar com adultos e tinha muitos adultos que se aproveitavam. Porque a gente tá falando de início dos anos 2000. Eu sou de 93, início dos anos 2000 eu devia ter 10, 11 anos de idade. Né? Nessa época, eu já, assim, tinha uma noção do que acontecia e já entendia que existiam chats e tal. Então, quando eu entro na puberdade, assim, 1, 2 anos depois, parece que a vida vira sobre isso. E essa é uma coisa que eu converso tanto com os meus pacientes em clínica, sabia? Do início da adolescência de quem nasceu nos anos 90. Porque nós que nascemos nos anos 90, e outros também, né, e de antes, mas especificamente quem nasce nos anos 90, vive a adolescência com a democratização da internet. Então, os chats, os vídeos, consumo de revistas, tudo numa época muito importante de formação e desenvolvimento da nossa personalidade, de alguns padrões de comportamento. Tanto que muitos dos meus pacientes homens adultos que me trazem questões de compulsão sexual, que me trazem questões de, enfim, de todo tipo voltado na sexualidade, com frequência quando a gente vai explorar isso, nós sempre voltamos para o início da adolescência e das coisas que foram aprendidas no consumo de pornografia por conta da internet. E tem uma pergunta assim bem cretina que eu faço para os meus pacientes, que é: se você tivesse um filho hoje, você deixaria que o seu filho fizesse as coisas que os seus pais deixaram você fazer nessa época? Na maior parte das vezes eles me respondem que não. Se eu tivesse um filho hoje de 11 anos de idade, eu jamais deixaria ele entrar em bate-papos com homens adultos para consumir pornografia desse jeito, sem nenhuma supervisão. Não. Virar madrugada na internet sem saber com quem tá conversando. E isso entrou sem filtro em você, então isso molda o comportamento do homem gay. Hoje, tipo assim, exatamente o que você falou, então às vezes é de uma compulsão, é de um lugar da sexualidade escondida e suja, né, como se fosse algo ruim, porque eu entendo que às vezes era o lugar que tinha, mas ao mesmo tempo isso criou homens gays com um pouco de nojo da sexualidade, com um pouco de precocidade, pouca informação, de uma forma compulsiva, de uma forma desconexa. Então é como se o homem gay tivesse aprendido nessa época dos anos 90 e até antes, que a sexualidade é algo que tem que ser completamente desconexo, sem nenhum afeto, escondido, errado, e até hoje, por mais que você entenda, e hoje você tenha espaços e informações para fazer isso com muito mais tranquilidade e afeto, não faz, porque não tem no seu repertório, tipo, não tem na sua mente a possibilidade disso acontecer. Enfim, isso criou também gays que acabam tendo certos papéis muito fixos em relação à sexualidade, à maneira de ser, né? Então a gente tem homens gays hoje que são extremamente... tem muito medo de falarem sobre a sexualidade, né? o que gostam, Rígidos. né? E ao mesmo tempo querem praticar, tipo, um sexo, assim, muito fetichizado. E eu não estou falando de forma pejorativa, tá? Mas é, tipo, desconexo. Pô, você fala sobre... Você quer viver fetiche, mas você não quer falar sobre? Gays, eu acho que uma coisa legal que tu estás trazendo é assim, gays dos anos 90, eles viveram numa fase de transição, né, entre gays dos anos 70, 80, que a gente já falou aqui, e gays pós anos 2000, que são gays que já cresceram a sua adolescência tendo a nossa geração e as anteriores como referência, né? Porque quando eu era adolescente, eu não via falar. Não tinha, mas eu lembro disso daí. Rapazes das séries mais anteriores à minha já tinham um outro modelo, né? Já cresceram com uma adolescência dentro da internet e com, enfim, com outras referências de como é ser um homem gay. Agora, a gente falou muito das dificuldades e Quais dos são as desafios. forças? Pois é, e quais são as forças de ter nascido nos anos 90? Eu acho que uma alta leitura social, acho que o homem gay ele aprendeu a ter que se camuflar em vários ambientes e isso é horrível, mas ao mesmo tempo fez ele se conectar e desenvolver uma certa habilidade para ele ler o ambiente em que ele está e o que as pessoas estão fazendo. Então, normalmente são pessoas que conseguem ter uma boa
infiltração social, conseguem permear, uma permeação, Permeabilidade. uma boa permeabilidade social, Uhum. Falei bem, né? Pois é. Uma outra coisa legal que eu acho bacana de botar é uma capacidade de adaptação. É. Muitos de nós teve referências, né? E descobriu dentro daquilo que era possível uma forma de viver a própria vida. Claro que também teve um impacto, óbvio, um desafio grande. Muitos de nós vivem uma vida compartimentada. Tem uma vida que é pública e tem uma vida que é privada minha. Mas acho que a gente também tem que falar sobre a sabedoria e inteligência desses caras, né? De encontrar formas de existir mesmo no meio disso. É. Outra coisa é que, dependendo da pessoa ou não, ela pode desenvolver estratégias de sobrevivência emocional, né? Então, acho que por serem exigidas demais, de terem que lidar sozinhas com várias situações, elas acabam conseguindo lidar quando adultas, com situações de estresse. Só que isso tem um porém muito grande. Às vezes ela consegue lidar com a situação de estresse, mas ela não consegue lidar com depois, né? Então, é importante essas pessoas começarem a desenvolver uma habilidade de comunicação. Se você não desenvolve a habilidade de comunicação, você ferrou, entendeu? Então, assim, é bom porque você tem essa capacidade de lidar com outros lugares, outras pessoas, dificuldades e situações de estresse, mas isso também tem que vir acompanhado com a sua mudança no pós, né? É isso. Lacremos. Bom, e se você curtiu esse vídeo, se você gosta da gente, dê like, se inscreva no canal, comente como é que foi aí a sua infância nos anos 90, nos anos 2000. Tem sentido pra você? Você concorda com o que a gente falou? Discorda? E se discorda, por quê? E quais a gente eram... quer te ouvir. Eu quero saber quais são suas divas, assim, dos anos 90 que te ajudaram, o que te ajudou a passar por essa época, se você passou por essa época. E a gente tem um canal Apoia, que a gente fala sobre conteúdos extras, fala sobre notícias, então quem quiser e puder. E também, se você curte o nosso conteúdo, a gente tá aqui toda quinta-feira às 8 da noite nas plataformas de áudio, na segunda às 8 da manhã. E se você quer saber um pouco mais sobre a gente, _Lucas De Vito no Instagram e no TikTok, e minha clínica para pessoas LGBTs online, Clínica LGBT com Local, e... E você pode me procurar também no @meupsiagay, onde lá produzo conteúdos, trabalhos com empresas, grupos, etc., focados na pauta da sexualidade. Esse foi o Podgay de hoje. E a gente tem o _Podgay para pessoas seguir no Instagram. Podgay, exatamente, que também é o Instagram do nosso podcast. A gente está voltando agora. O podcast tem uma longa trajetória nas plataformas de streams. Já tivemos mais de 60 episódios ao longo de alguns anos aí. Viemos agora para o YouTube. A gente está começando e retomando com muito carinho. Então, se você gostou, compartilha mesmo, ajuda a gente a divulgar. Se teve alguma coisa que você achou que não foi legal, que não foi bacana, na boa, assim, bota nos comentários, vamos conversar, estamos abertos para a gente discutir. Nada daqui é uma verdade absoluta, a gente está trazendo um recorte. Sabemos que a realidade ela é complexa e múltipla e tem outras coisas no meio do caminho. Então agrega, traz para a gente discutir, vai ser bem legal. Que isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um beijo aqui na gente e até semana que vem no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.